Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de radicais, beleza? Essa é a nossa terceira aula da nossa playlist e na aula de hoje iremos aprender a simplificar um radical. Essa é uma dica bastante importante para quem vai trabalhar com radical, beleza? É saber simplificar um radical. Professor, e o que é simplificar um radical? É simplesmente, pessoal, você tirar todos os fatores possíveis do radical. Então, se você tem vários fatores no radical e você consegue extrair do radical algum desses fatores, você já está simplificando o radical, beleza? Então, por exemplo, eu tenho aqui no radical, ó, dois fatores, certo? O 2 e o 7. Eu tenho um produto aqui, ó, 2 ao cubo vezes 7. Se eu conseguir extrair um deles, eu simplifiquei o radical. E professor, e como é que eu faço para fazer? Como é que eu consigo fazer isso? Pessoal, uma dica é o quê? É sempre que você tiver o índice igual ao expoente, você consegue retirar. Baseado em quê, professor? Nessa propriedade aqui, ó, que a gente viu aqui, ó, na última aula sobre radicais, certo? Nas propriedades dos radicais. Que eu vou, no caso aqui, eu vou deixar aqui o link, certo? Na descrição desse vídeo aqui, ó, nos cards, para que você possa ver melhor. Então, ó, quando eu tenho o expoente igual ao índice, o que que acontece? Você elimina aqui o expoente com o índice e o radical vai embora, beleza? E fica fora do radical. Aqui vai acontecer o mesmo. Então, note, ó, que aqui, o que que eu tenho? Esse expoente igual a esse índice. Então, ó, você retira esse cara aqui, ó, o 2, certo? Por que que eu retiro o 2? Porque ele tem o expoente igual ao índice do radical. Eu estou usando essa propriedade. Então, você elimina, beleza? Então, ele sai do radical, ele não fica mais aqui no radicando. Aí, você repete aqui, ó, raiz cúbica de quem? De 7. Professor, por que que o 7 não sai? Porque o 7 aqui, pessoal, o 7, ele não tem o expoente igual ao índice. Para ele sair, tem que ser igual ou maior, beleza? Então, tranquilo, seguindo aqui, ó. Então, nesse caso aqui, pessoal, quem vai sair, ó, quem vai sair aqui é o 3, porque ele tem o expoente igual ao índice, né? Usando essa propriedade. Então, 3 sai do radical. E é importante você lembrar que você mantém o mesmo índice, certo? O 4 aqui, ó, fica o índice igual a 4. E dentro do radical, né, o nosso radicando, fica só o 5. Então, ó, 3 raiz quarta de 5, beleza? Professor, agora no terceiro eu tenho o 7 e o 3. Não dá para simplificar, né? São números diferentes. Mas você pode fazer o seguinte, ó. Você pode escrever, você pode manipular, certo? Aqui é 3, beleza? O índice é 3. 7, quantas vezes o 3 cabe em 7, né? Você pode ir subtraindo para responder essa pergunta, que vai ficar, ó. 7 menos 3, 4, né? Aí 4, 3, 4 menos 3, sobra 1. E aí você coloca bem aqui, ó. Vê se vocês entenderam. Foi o que eu fiz. Quantas vezes o 3 cabe em 7, certo? Quantas vezes o 3 cabe em 7? Ele cabe 2 vezes, certo? Mais uma unidade. Porque você somar, ó, 3 mais 3, 6, mais 1, 7. Eu transformei em potência de expoente 3, de propósito, para que eu tenha aqui no meu expoente igual ao índice, certo? E aí, ó, eu não alterei nada. Por quê? Porque aqui eu tenho a mesma base. Então, se eu repetir a base e somar os expoentes, certo? Então, o que é que eu fiz aqui? É como se eu subtraísse, ó, o 7 de 3, ó. Aí, 7 de 3 sobra 4, aí o 4 eu subtraio de 3 novamente e dá 1. Então, quantas vezes, ó, eu posso escrever duas potências com o expoente 3 e aqui uma potência com o expoente 1, beleza? E aí, professor, o que que eu faço agora? Você aplica essa propriedade aqui. Aplicando essa propriedade, certo? Isso aqui vai ficar, ó, quem é que você vai tirar do radical? 2 vezes 2, ó, porque você vai eliminar esse cara com esse cara e com esse cara aqui, ó. Aí sobrou quem? 2 vezes 2, 4.
Lembrando, você vai tirar o 2 e o 2, só que ele está multiplicando. 2 vezes 2, 4. Raiz cúbica de quem? De 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, 2. Tranquilo? Pessoal, vocês perceberam que quando eu não tenho o expoente igual, como aqui o 7 é diferente de 3, eu manipulo para que possa aparecer o mesmo expoente igual ao índice. E quando eu não tiver nem expoente, o que eu tenho que fazer? Fatorar. Por exemplo, eu tenho uma raiz de 75. Eu não tenho a fatoração de 75. Aí eu faço a fatoração aqui, ó, por 3. Vai dar 25. Por 5 vai dar 5. 5 por 5 dá 1, certo? Então o que eu tenho aqui, ó? 3 vezes 5 ao quadrado. Aí eu venho aqui na minha raiz, ó, e substituo, ó. Vai ficar raiz quadrada de 3 vezes 5 ao quadrado, beleza? E aí, pessoal, quem é que eu posso tirar do meu radical aqui? Quem é que eu posso extrair? O 3 ou o 5? Claro que o 5. Por quê? Porque o índice aqui é 2. Então, você cancela esse índice com esse expoente. E aqui você tira o 5. Vai ficar 5 raiz quadrada, certo? De quem? De 3. Então, a forma simplificada da raiz de 75 é 5 raiz de 3. Continuando. Aqui, pessoal, ó, eu vou fazer um bisuzinho para a gente não fazer a fatoração por completo, beleza? Porque fatorar 700 vai ser um pouco mais longo. Para evitar isso, o que eu vou fazer, ó? A raiz de 700, como é que eu vou fazer aqui, ó? Você concorda comigo que 700 é 7 vezes 100? Ah, professor, beleza, tranquilo. É 7 vezes 100. E você concorda que 100 é 10 ao quadrado? Beleza? Então, ó, você já fatorou. Olha só, o que foi que eu fiz, ó. Peguei 700, né? Transformei em 7 vezes 100. Aí você sabe que 100 é o quê? 10 ao quadrado. E, ó, já encontrei a minha forma fatorada. Aí você percebe que dá para eliminar esse índice aqui, ó, com esse expoente. Então, sai da raiz quem? Sai da raiz o 10 e fica o 7. Então, fica 10 raiz de 7. A forma simplificada do radical da raiz de 700 é 10 raiz de 7. Beleza? Um detalhe aqui, pessoal. Se você quiser trazer o 7 de volta para a raiz, se em algum momento isso for conveniente, algum cálculo que você esteja fazendo, é simples, ó. Quando ele sai da raiz, ele não perde o expoente, tranquilo? Então, se eu quiser introduzi-lo novamente na raiz, ele volta com o expoente, certo? Então, por exemplo, aqui se eu quiser voltar ao 10, ele volta com 10 elevado a 2, com o expoente que ele tinha antes. Aliás, com o expoente igual ao índice, certo? Se o índice aqui é 2, para ele voltar tem que ser 10 elevado a 2, beleza? Então, continuando. A raiz cúbica de 250. Vamos fatorar aqui o 250. Fatorando aqui o 250 por 2. 125 por 3, não. Por 5, né, pessoal? Não é divisível por 3. 125 por 5 dá 25. Por 5 dá... 125 por 5 dá 25. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. O que eu tenho aqui? 2 vezes 5 ao cubo, tranquilo? Então eu venho para cá, para minha raiz, ó. E aí escrevo aqui, ó, raiz cúbica 250. Aí você escreve 2 vezes 5 elevado a 3. E aí quem é que sai da raiz, pessoal? O 5, né? Porque eu elimino esse índice com esse expoente. O 5 sai da raiz sem o expoente. E fica aqui, ó, 5 raiz cúbica de 2. Beleza, pessoal? Galera, se você está gostando dessa aula, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like, beleza? Eu vou apagar aqui, pessoal, para que a gente continue aqui, ó, com a nossa aula. É o último exemplo aqui, tranquilo? Minha mão está um pouco dolorida aqui, deixa eu trocar de mão para ser mais rápido. Beleza? Então aqui, pessoal, ó, uma questão para a gente trabalhar tudo que a gente aprendeu na aula de hoje. Não se preocupe com o tamanho aqui, ó, dessa questão não, beleza? Não se preocupe com isso. O que a gente vai fazer aqui, ó? Tem uma propriedade, ó, que quando eu tenho raiz de uma raiz e uma raiz, né? A gente viu isso na aula passada.
a gente multiplica os índices, né? Ó, aqui você tem que lembrar que é 2. Aqui a gente tem que lembrar que é 2. Então, o que a gente vai fazer aqui? Multiplicar todo mundo, ó. Então, ó, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Então, aqui você vai ter raiz 12ª de quem? De 4.096, beleza? Só que em vez de botar 4.096 na raiz, vamos fatorar 4.096, beleza? Então, ó, deixa eu colocar aqui uma retazinha mais legal aqui pra gente, beleza? Vamos dividir isso aqui, ó, vamos fatorar. 4.096 é pá, dá para dividir por 2, vai dar 2.048 dividido por 2, dá 1.024, dividido por 2, 512, por 2, 256, por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32. 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. Ufa, quase não dá, hein? Então aqui, pessoal, que número que eu vou obter aqui, ó? Você vai repetir a base, que foi 2, tranquilo? Quantas vezes isso aqui apareceu, ó? 12 vezes, concorda, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ó, 2 elevado a 12. E aí, pessoal, ó, o que era uma expressão muito grande se transformou nisso aqui, ó, uma expressão menor. E aí você tem o expoente igual ao índice. Você vai lembrar desta propiedadezinha aqui, ó, que eu falei no iniciozinho da aula. Quando eu tenho esse cara igual a esse, você faz tchuco e tchuco. Aí sobrou o quê? O radicando. Então aqui você manda brasa, ó, tchuco, tchuco. Sobrou o quê, ó? 2. Então tudo isso aqui é igual a 2, professor? Sim, beleza? Então, pessoal, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.